Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Deixar uma palavra aqui que está no livro de Gálatas, capítulo 5, amados. Vamos estar o versículo, nós vamos ler o versículo 5, o capítulo 5 e o versículo 1, amém? Aí nós vamos estar falando um pouquinho nesse texto aqui, até onde Deus permitir, amém? Vamos lá. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixa que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Amém? Vamos estar falando um pouquinho nesse texto, amados, até onde o Senhor permitir. Mas Paulo começa falando, né? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amados, a gente podemos observar, né, que quando Jesus ele morreu na cruz ali, a cortina do véu se rasgou. Então, amados, às vezes a gente, amados, estamos servindo a Deus e a culpa do pecado, às vezes a gente está permitindo, né, que nos afaste do Senhor. Eu estava vendo aqui, né, que ele fala, ó, Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continue firme como pessoas livres e não se tornem escravos novamente, né? A gente temos que tomar um cuidado, amados, para a gente não a gente pode observar aí que o homem cria cada lei, amados, né? O homem está criando leis aí que nem ele mesmo pode obedecer. Então a gente pode observar também, amados, uma vez eu estava conversando com um amigo e esse amigo meu, ele falou bem assim para mim: Diego, Deus é muita luz, Diego. Eu decidi, não vou congregar não, enquanto eu tiver desse jeito não. Eu me afastei da igreja, ele falando para mim, né, que se afastou da igreja, porque Deus era luz demais, Deus era muito santo, e ele se sentiu indigno e sujo, amados. Mas é que nem fala, amados, Deus nos libertou, porque Deus sabia que a gente era pequenininho e fraquinho, nós não tínhamos forças, amados, para obedecer a lei, né? Deus fez o que a lei não pode fazer, né? Então Deus ele nos deu vida, e vida por meio de Jesus Cristo. Então é por isso que Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu e deu vida ao mundo, né? E aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome, nunca mais se terá sede. Então, amados, a gente pode observar, amados, que Jesus é a fonte da vida, né? A gente não pode se afastar de Deus de maneira nenhuma, né? Não se deixar as culpas, né, do pecado, as consequências do pecado, as culpas, as coisas, amados, nos afastar de Cristo, né? O que nós devemos continuar firmes, né? Não, amados, assim querendo cometer pecado por vontade própria. Eu tô aqui, vou pecar aqui, mas Deus vai me perdoar, né? A gente vamos estar assim, porque o pecado na sua vida tem que ser um acidente, amém, amados? Mas você não é aceito por Deus, amados, por fazer o que a lei manda, né? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixa que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, amados. Então a gente pode observar, amados, que tem pessoas que acham que aceitam por Deus porque ela é boazinha, porque ela faz o que a lei manda, porque ela é uma pessoa legal, porque ela é uma pessoa boa, né? Eu me lembro até de uma passagem, né, que tinha um fariseu, o cobrador de impostos, e o cobrador de impostos e eu esqueci, o outro homem religioso. Ele batia no peito com arrogância e falava. Ele batia no peito não, ele olhava, né, para o cobrador de impostos, um republicano e o cobrador de impostos, né? O republicano, ele olhava para o cobrador de impostos e falava: eu não sou que nem ele.
né? Ele olhava assim e falava, eu não sou que nem ele, né? Eu dizimo, dou minha oferta, dou meu dízimo, né? Eu faço isso, faço aquilo, né? E aquele homem, amados, a palavra fala que ele batia no peito e falava, me perdoa, Senhor, eu sou um pecador. Então a gente podemos observar que Jesus, amados, ele quer Deus. Jesus perguntou, né? Quem foi que agradou a Deus? Qual foi a oração que agradou mais a Deus, né? Foi aquele exaltado ou foi aquele que estava se humilhando perante a Deus, né? E a gente sabemos que foi o cobrador de impostos, amados, que mais agradou a Deus, né? Com aquela oração, né? Não se sentiu indigno diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo clemência. E eu olho na minha vida hoje assim, amados, também, eu olho assim, amados, e quando a gente começa a entender, né, que a gente é aceito, né, pelo que Cristo fez, amados, a gente começa a ser grato. A gente começa a ter gratidão, a gente começa, amados, a amar Jesus, a amar Deus de verdade, amados, sem fingimento, sem mentira. Então a gente, às vezes, quando a gente está pensando, né, que nem Paulo fala, né, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. A graça foi um presente de Deus, né? A graça é algo que a gente não merecia. Então você vê que a salvação é um dom gratuito. É por isso que é chamado de a graça, né? E muitas pessoas têm que se afastar da graça de Deus, amados, né? Tem seguido leis humanas, tem seguido leis, né, satânicas, amados, né? Tem se afastado verdadeiramente da verdadeira doutrina do evangelho, né? Porque pessoas, né, há pessoas que se acham boas demais, amados, né? Outras pessoas já se acham indignas demais, eu não mereço, eu vou me afastar da igreja, também já age errado. E tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Hoje por eu descobrir que eu, sem Cristo, eu estava frito. Sem Cristo, hoje eu estava no inferno. Sem Cristo, hoje eu não tinha salvação. Porque por mais que eu quero fazer o que é certo, eu não consigo. Por quê? Porque o pecado, amados, ele vive grudado na gente. Então a gente precisa ter discernimento, que a gente somos aceitos por Deus, não porque faz o que a lei manda, né? Mas porque, amados, a gente temos fé em Jesus, né? A gente guardamos a palavra de Deus nos nossos corações, amados, né? Para nós podermos viver ela, né? Aí você vê que o pecado na sua vida hoje tem que ser um acidente. E Deus disse, né? Jesus fala, né? Jamais lançarei fora aqueles que vierem até a mim. Até a mim, estava falando hoje para um varão hoje, eu não me lembro que nós estávamos conversando, que nós conversamos muita coisa, né? Mas uma das coisas, Jesus começa a pregar, né? Jesus pregou mesmo, duro, né? Você vê que muitas pessoas naquele momento se afastaram e Jesus olhou por discípulo e começou a falar, por que vocês também não vão? E Pedro, amados, né? Pedro olha para Jesus e fala, não, mestre, o Senhor tem palavras que dá vida eterna. Então, amados, a gente podemos observar, amados, quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo quanto eu preciso de estudar, quanto eu preciso mais de meditar, quanto mais eu preciso de refletir na palavra, como eu sou uma pessoa doente, necessitada de Cristo. Nossa, como Deus, amados, como Jesus é lindo, porque o Paulo fala em Romanos 7, né? Romanos 7,14, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Quem me livrará desse corpo que me leva ao inferno? Que Deus seja louvado, Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Então a gente podemos observar, amados, que ninguém é aceito por Deus porque faz o que a lei manda, ou porque é bonzinho, ou porque é isso, porque dizima, porque eu dou oferta, porque eu ajudo os pobres, amado. Isso aí, amados, é insignificância. Porque o que você é salvo é porque Cristo pagou um preço pela sua vida e você hoje é aceito por Deus. É por isso que tem muitas pessoas aí egoístas, avarentas, amados, nos nossos meios hoje. Porque, amados, tem esse tipo de concepção, né? Às vezes pede alguma coisa a Deus, Deus não dá, se chateia, se afasta da igreja, amados. E a gente podemos observar, amados, que Deus, ele tem sido tão grande com a gente. Olha, uma vez eu estava falando para um varão de nós receber galardão. Ele falou bem assim, ô Diego, só de ser salvo, varão, já é uma bênção já. E eu falei, varão, você tem razão, viu? Mas eu quero galardão. Porque Deus deu, Ele falou, né, que teria galardões.
Então eu quero ir, né? Se eu já atingir essa meta, então agora eu quero atingir os galardões, porque é promessa do Senhor para nossas vidas, amém, amados? Então a gente temos que estar firme, apegado no Senhor, nessa rocha da nossa salvação, né? Ele fala em Salmo 42, né? Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa, coisas maldade Deus apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de cometer nenhum pecado. Uma vez eu li no livro de Jó, né? Falando que Deus encontra defeito até nos seus anjos celestiais, amados. Então não se desanime, amados. Mas a partir de hoje, queira fazer o que é certo. Errar, mano, errar é humano, mas permanecer no erro, né, é que nem ter esse ditado, é loucura, amados. Então a gente não podemos começar a errar hoje, isso é normal, né, vou errar amanhã de novo, não, amados, né, tem um fruto do Espírito em você, deixa o Espírito de Deus fluir com a sua palavra protetora, né, deixa a palavra de Deus te confrontar mesmo, amados, né, quanto mais a gente é corrigido, amados, quanto mais levanta a gente para nos corrigir, a gente tem mais chance de mudar, de se transformado, né, de dar fruto no reino do Senhor. Aí no versículo 5 ele ainda fala: mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos, pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor, amados. Então Paulo ele está falando que ele começa a falar, amado, que lei, obedecer à lei, que, né, que a pessoa ao inventar coisas para serem salvos, amados, né, não tem significância nenhuma, mas quando a gente deixa o poder de Deus brotar no nosso coração, né, o Espírito Santo jorrar com a sua palavra, e quando a gente é confrontado mesmo, você vê que gera um amor, né, e esse amor, amado, né, não é um amor fingido, não. Que a gente, às vezes, a gente pensa que é um amor fingido, mas é um amor genuíno. Ele está falando aqui que, pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Aí você vai ver, amados, essas coisas gerar no seu coração automaticamente. Isso aí não é esforço, não é mérito meu. Mas quando a gente se doa para Cristo, se estamos unidos com Cristo e com sua palavra, o amor ele gera, amados, naturalmente. Entendeu? Essas coisas vai gerar é fruto do Espírito. É que nem a palavra fala: o vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. É assim a pessoa que nasce do Espírito, amados. Então é uma palavra bem abençoada. Quando a gente permite o Espírito Santo, amados, jorrar em nós, nem a gente mesmo vai entender, porque Jesus está falando que você não consegue entender seu nascimento físico, como é que vai lá entender seu nascimento espiritual, amados? Então, amados, continue deixando o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Continue unido com Cristo, amados. Porque a rocha, ele é a rocha da nossa salvação. É ele que vai nos conduzir até o nosso grande Deus, naquele grande dia. Amém, amados? E ele continua falando: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa, amados. A gente tem que ter cuidado, amado, para nós não ser contaminados, amados. A gente pode observar que há muitos ensinamentos errados. E uma vez os discípulos iam saindo, Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Eu posso observar aqui, amados, né? E aqueles aí, eles pensaram que Jesus estava falando de comida, Jesus estava falando de algo, ensinamento. Olha, não vão se contaminar aí. Lembra das palavras que eu já lhe ensinei, lembra das palavras que eu já te falei, amados. E a gente se corrompe muito fácil, amados. A gente temos que estar pegado com a verdade. A gente nesses últimos dias, amados, temos que estar grudado com Jesus, segurar na mão dele, amados. A gente não pode estar focado, amado, nos problemas, amados. A gente não pode estar focado no nosso próximo. A gente não pode estar focado, amados, em quem está errando, em quem está pecando. A gente temos que estar focado em Cristo. Se lembra, amados? Se lembra que quando Pedro viu Jesus, os discípulos falaram: é um fantasma. Jesus falou: sou eu.
quando Jesus assumiu para ele quem era, Pedro falou: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vou aí até o Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e começa a falar: venha, Pedro. E Pedro, naquele momento, amados, ele desce do barco e aí ele vai caminhando até Jesus, amados. Mas daqui a pouco o vento começou a soprar e as tempestades, as ondas começou a se agitar. E aí Pedro, amados, ele começa a andar sobre as águas. O único homem, amados, sem ser Cristo. Ele foi o segundo homem, porque Cristo também era um homem, mas Pedro, como humano, como Jesus Cristo também, amados, Pedro, ele andou sobre as águas, foi o único, amados, que andou sobre as águas com Jesus, amados. Então, mas daqui a pouco Pedro começou a ver o vento ventar, as coisas começaram a tremer, o vento começou a bater, e aí daqui a pouco, amados, sabe o que aconteceu? Aí Pedro afundou, amados. É a mesma coisa, é a gente, amados. Olha para Jesus, pelo amor de Deus, olha para Jesus, não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, não olha para os obstáculos, mas olha, continue firme, olhando para o Senhor, amados, porque é dele, amados, que vem a nossa fé, amados. É dele que vem o amor, que nem está escrito, mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé, amados. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Amém, amados? Aí você vai ver que você vai ter uma fé genuína, amado. Um amor verdadeiro. É um amor, amado, que é gerado, é uma coisa extraordinária, que é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, amados. Isso é presente de Deus, amado. Não larga Jesus, não. Nunca pense em se afastar de Deus ou da sua palavra. Olha para Cristo, acorda de manhã, fala dele, lê a palavra, ouve um louvor. Não tem mais força para ler, amado. Bota a pregação abençoada, né? Pessoas de confiança, amados. Que Deus abençoe, amados. Eu não vou continuar aqui não, porque já deu o limite, né? O limite é 15 minutos só. Então eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a Deus muito essa igreja abençoada, amados. Mas a gente sabemos, amados, que a gente temos que melhorar, amados, né? Para a gente receber o que Deus tem, nós temos que estar preparado, amados. Porque quando a gente está preparado para receber de Deus, a gente recebe. E o Espírito Santo de Deus, amados, possa estar falando de forma gloriosa no coração dos irmãos, amém. Dos amados irmãos, amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome santo de Jesus Cristo, amém?